O ano era 2004 e chegava aos cinemas Meninas Malvadas. Na época, mais um filme voltado para o público adolescente. Contudo, ele foi ganhando fama, os anos foram se passando, com o boom da internet ele ganhou o mundo dos memes e hoje tem o status de clássico cult. Mas será que ele é tudo isso mesmo? Tentar entender um pouquinho o que é o fenômeno Meninas Malvadas. Roteiro, direção e atuação. O filme acompanha a Cade, que foi educada sempre em casa, até que agora, já adolescente, os pais decidem que ela precisa ter uma experiência numa escola normal e matriculam ela em um colégio onde ela vai conhecer o mundo dos adolescentes. Só que ela vai descobrir que o mundo dos adolescentes talvez consegue ser um pouquinho pior do mundo dos bichos que ela conhecia. O mais interessante de Meninas Malvadas é que até os vilões, eles têm tantas camadas que a gente consegue se identificar. A gente consegue se identificar com a insegurança daquelas personagens que muitas vezes estão fazendo coisas erradas para que ninguém olhe para suas próprias inseguranças. Só para avisar que vai ter spoiler aqui. A Tina Fey traz um roteiro muito afiado, em que o humor se divide tanto no humor físico, como a cena do ônibus, a cena em que alguém chuta um rádio na cara de alguém que, eu não sei vocês, mas eu morria de rir. E um humor mais ácido. Se você é da África, por que você é branca? Não pode sair por aí perguntando por que as pessoas são brancas. É aquele humor que faz todo instante tu refletir e pensar no que tá acontecendo. A Cade, ela é uma personagem que interpretada com excelência pela Lindsay Lohan. Ela vinha de uma leva de filmes muito bons. Ela nunca foi só uma atriz mirim, ela sempre trazia muita carga para todos os personagens dela. E aqui ela pega uma personagem difícil, porque ela tem que ser inocente, mas não necessariamente ingênua. Ela só não estava acostumada com aquele mundo, ela estava acostumada com a violência da selva, mas ela não imaginava que o mundo adolescente pudesse ser tão violento quanto. E o fato dela se perder no mundo das plastics, se transformar numa abelha rainha, e a gente vai junto dela. Ela consegue nos levar, ela consegue levar o espectador para aquilo ali ao ponto que a gente pensa, não, mas isso aqui não tá legal. E aí a gente vem pro antagonista do filme, que todo mundo ama odiar ou ama amar, que é a nossa Regina George, e eu acho que é uma atuação tão incrível da Rachel McAdams, que eu sou fã da Rachel, e há poucos anos atrás que eu fui descobrir que ela era a Regina George. Porque pra mim ela tá tão absurdamente diferente, que eu ficava assim, não, ela tá montada. Ela entende que a escola é um grande show e ela é a super estrela. O amaranhado de cenas interessantes, como a festa fantasia. E não tem medo de festa fantasia, que pergunta, tá, mas é aquela que a galera vai fantasiada mesmo? Ou eu vou ser o idiota se eu estiver fantasiado? No mundo das garotas, o Halloween é a única noite no ano quando uma garota pode extrapolar na roupa provocante e as outras garotas não podem dizer nada. Quem nunca passou por isso? Eu passei por isso. Eu fui uma vez numa escola e eu cheguei e fiquei pensando assim, eu quero sair daqui. Por que eu entrei nessa brincadeira e ninguém mais entrou? Por que tá todo mundo bonito? E todas as cenas em que eles meio que interpretam animais, eu acho aquilo tão sensacional. Como tu fala de sororidade feminina e ao mesmo tempo tu tá colocando todas as meninas umas contra as outras. Porque é sobre isso que o filme quer tratar, é sobre o mundo feminino, sobre o universo das garotas, não das mulheres, das garotas. E quando o filme coloca isso, mas ele coloca da maneira em que ele expõe o livro, por exemplo, do Arraso, olha o paralelo que a gente pode fazer hoje, em que todo mundo adora comentar nas redes sociais, e é só um comentário, não vai fazer mal pra ninguém. E olha o que acontece quando toda aquela escola vê o que falam, vira uma verdadeira selva. E esse paralelo que o filme faz o tempo inteiro com a selva faz a gente entender um pouquinho de como o mundo adolescente ele é violento. Todos os personagens têm muita coerência e o roteiro tem coerência com os personagens. E o que eu quero dizer com isso? Em nenhum momento o roteiro passa a mão na cabeça desses personagens. Pode ver que mesmo quando acontecem coisas mais pesadas, o roteiro não suaviza. Como, por exemplo, quando uma professora é acusada de drogas e a gente tem uma cena que pra mim na época me marcou muito, que a professora para e diz, não, o ponto alto do meu ano foi ver a polícia entrando na minha casa e procurando se tinha drogas por lá. O filme não tenta suavizar ações ruins, ele pega pesado e isso faz dele diferente, porque é crível. Tu realmente acredita que aquela selva chamada escola realmente é possível, porque ela é
a adolescência e o ensino médio muitas vezes é uma selva mesmo, onde existe muita toxicidade para todos os lados. É um universo em que as pessoas estão tão acostumadas a vociferar coisas ruins, a falar porque acham que devem falar, a apontar porque apontando pro outro não vão apontar para ela. E no final do filme ele vem com uma mensagem tão potente, porque todo mundo quer ser aceito como se é. Mas na época ali da adolescência, a gente muitas vezes, por não entender ainda quem a gente é, a gente tenta se colocar em formas, em padrões, em estilos que não é o nosso. Que é aquilo que estão nos vendendo como esse é o certo, esse é o bom. Os nossos personagens ali, principalmente as nossas vilãs, é assim que elas se tornam especiais. É falando que o outro não é. Elas precisam diminuir o resto para elas poderem enxergar algo de especial nelas. Por todo esse retrato do universo adolescente, que Meninas Malvadas tem sim. Tem um status de filme cult. Vale a pena ser assistido. Se você não assistiu, eu não sei em que mundo você vive. Por favor, vamos lá. Me comenta a sua cena favorita, a sua fala favorita. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado da crítica. Até uma próxima.